está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos, estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração antes de começarmos a meditar na palavra. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua palavra. Te pedimos nesse momento, meu Pai, a orientação do Espírito Santo para que abra nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender com clareza, que a gente possa entender com tranquilidade a Tua palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, no nosso íntimo, e não só fazer a gente entender, mas fazer a gente praticar, transformar o nosso caráter, transformar a nossa maneira de pensar. Age, meu Pai, de acordo com a Tua vontade em nossas vidas, através dessa palavra, e que nada venha impedir o nosso entendimento a partir daquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que, para nós cristãos principalmente, tem que ser um tema que fique sempre em nossa mente, em nosso coração, porque esse tema ele vai trazer um entendimento de quem nós servimos, né? Quem é Cristo, quem é Jesus para mim e para você. Então é um tema muito importante dentro da igreja, mas que já foi bastante debatido, já foi bastante discutido em concílios, mas que eu e você como cristãos e até pessoas que ainda não têm a fé em Cristo, elas precisam entender quem é. Quem é Jesus na Bíblia, quem é o nosso Salvador, quem é aquele que morreu na cruz por mim e por você, qual é a essência dele. Tá bom? E hoje nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus e vamos tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto. E eu oro para que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, para que fique claro, para que a gente possa entender de verdade, para que a gente possa ouvir, praticar e possa compartilhar essa palavra com outras pessoas também. A passagem que nós leremos hoje e vamos meditar está no Evangelho de João. Evangelho segundo João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3. E aí nós vamos passar também em algumas outras passagens, mas o texto base é o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versos 1 ao 3. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo que escreveu a primeira, a segunda carta, a terceira carta, a carta de Apocalipse. Né? Ele vem falar aqui no Evangelho que ele escreveu a respeito de Cristo e sua divindade. Então é um Evangelho que nos leva diretamente para a divindade de Jesus. Ele leva para justamente nos mostrar que Ele é Deus. E nós vamos entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Então, no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Eu vou ler novamente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Em algumas versões aqui, irmãos, a palavra de Deus ela vai trocar aqui a palavra, né, palavra por o verbo por palavra. Então, em algumas versões está escrito no início ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Mas aqui o sentido de verbo e palavra, de logos, né, que está no original, que é a sabedoria divina, isso não muda, né, nas traduções. O sentido é o mesmo, a palavra, o verbo, é o Cristo. João aqui está falando exatamente de Jesus Cristo, e nós vamos poder estudar, vamos poder hoje entender um pouquinho melhor o que ele estava dizendo aqui. Amém? Irmãos, muitas pessoas hoje em dia não conseguem, né, entender quem é realmente Jesus, ou não conhecem quem é realmente Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que é uma figura histórica, né? Algumas pessoas entendem ou acreditam que é um homem que apareceu há 2000 anos atrás, com algumas ideias boas, que morreu numa cruz. Outras pessoas acham que ele é um profeta, né, que é um humano como nós. Outras pessoas vão dizer que ele é um homem normal, um ser histórico, uma pessoa que revolucionou a forma de enxergar o mundo, as ideias, as pessoas. Mas todas essas ideias não são completas, apesar de muitas delas serem também verdades, né?
não são a realidade que a palavra de Deus nos mostra sobre Jesus Cristo. Não mostram quem realmente é Jesus Cristo. Talvez até mesmo nós, cristãos, que cremos em Jesus como o nosso Salvador, talvez nós não entendemos com profundidade quem é Jesus. E o correto é dizer quem é, porque ele não é passado, né? Ele está acima do tempo. Ele é atemporal, como diz o texto que nós acabamos de ler. Ele não foi alguém, ele é uma pessoa, ele é alguém. Ele é simplesmente a base de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus, porque ele é a palavra de Deus, ele é a sabedoria de Deus encarnada. Jesus Cristo, irmãos, ele centraliza o evangelho da graça e o evangelho da glória de Deus em toda a palavra, em toda a Escritura. Ele mudou a história quando ele entra no cosmo. A partir do momento que ele entra neste mundo, no tempo, no cosmo, e ele começa o seu processo de redenção do mundo, ele mudou a história. Através de Jesus, a eternidade entra no mundo porque ele é eterno. Né? Através de Jesus, a eternidade entra no tempo para nos dar a vida com ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O texto que nós acabamos de ler. É o que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui do grego é skenon, né? O Verbo se fez tenda. O Verbo se fez tabernáculo e habitou entre nós. Jesus, irmãos, se fez tenda. Jesus se fez morada. Jesus se fez tabernáculo e habitou entre nós. É isso que está escrito no sentido original. Ele se fez isso para habitar entre os homens. Mas ele já existia na eternidade. O tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, é tudo uma prefiguração em Jesus Cristo. A tenda onde a glória de Deus habitava, lá no Velho Testamento, veio em carne no Novo Testamento, que é o próprio Cristo. Quando nós vamos para as religiões, seja ela muçulmana, seja ela o catolicismo, o hinduísmo, todas concordam com o fato de haver um Deus Criador. Mas isso muda quando nós começamos a falar do Filho de Deus. Isso muda quando nós começamos a falar de Jesus Cristo. E por isso que você precisa entender quem é Jesus Cristo, porque isso diferencia a sua crença das demais religiões. Porque todas elas acreditam num Deus Criador. Mas nem todas acreditam num Deus que veio ao mundo para salvar pecadores. Porque Cristo, irmãos, ele é o fundamento onde toda obra é construída. A palavra de Deus nos diz isso. Mas ele também é pedra de tropeço daqueles que não creem. Apesar de ele ser o fundamento, né? Ele ser o nosso fundamento, onde toda obra é construída, ele também é pedra de tropeço para as pessoas que não creem nele. Jesus Cristo é a pedra de escândalo que trava todas as religiões falsas, irmãos. Todos os falsos ensinos. E o texto que nós abrimos aqui para ler vai ter um relato mais encantador de quem é Jesus. Esse texto é tão impactante em profundidade, irmãos, que vai dizer que Jesus é um ser diferente de Deus. Ele vai afirmar que Jesus é divino, é Deus. Vai afirmar que Jesus é eterno. E vai afirmar que Jesus é o agente da criação. Presta atenção no texto. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, perceba que Jesus e Deus não são a mesma pessoa. O texto está dizendo bem claro isso. Eles são em essência, mas são diferentes, são distintas, como pessoas. Veja que o texto diz que Jesus, o Verbo, estava com Deus. Ele estava no princípio, ou seja, lá no Bereshit, né? No princípio, com Deus. A palavra no grego aqui para verbo é logos, como eu disse no início, que significa sabedoria divina. Né? O logos de Deus é Cristo, a sabedoria divina é Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é a verdadeira sabedoria. Quem não tem Jesus não possui a verdadeira sabedoria, irmãos. Independentemente de qualquer religião. Somente quem tem Cristo tem a verdadeira sabedoria de Deus. Somente quem tem Cristo tem um logos de Deus. Porque Cristo é a sabedoria dele. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a sabedoria de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então nós precisamos entender primeiro que Cristo é diferente de Deus, ou seja, são duas pessoas distintas. Existe o Deus Pai e existe o Deus Filho, e eles estavam no princípio da criação. Segunda coisa que nós precisamos entender é que Jesus ele é divino.
A palavra de Deus vai dizer que o verbo era Deus. Além do verbo estar com Deus, ou seja, estar separado ali, distinto, como uma segunda pessoa, ele também é Deus, ele também é divino. Jesus não é profeta, irmãos. Somente, Jesus não é um oráculo. Jesus não é um homem cheio de sabedoria somente. Jesus não é uma pessoa revolucionária. Não, Jesus não é uma criatura como as testemunhas de Jeová, como algumas seitas entendem. Jesus não é um líder político, irmãos. Não, Jesus é Deus. Jesus é divino. O texto vai dizer que ele estava no princípio com Deus. Isto mostra que Jesus é eterno. O princípio aqui é antes da criação. É antes do cosmos ser feito. Isso é atributo de eternidade. Isso é atributo que só Deus possui. Jesus, ele é Deus, irmãos. A Bíblia vai seguir dizendo que o verbo estava com Deus. No grego aqui vai dizer que o verbo estava próximo. É como se o verbo estivesse ao lado, estivesse perante, em Deus. O termo grego traz uma relação tão próxima entre um e outro, que é como se o texto dissesse que um era o outro em essência. E nós sabemos através da Trindade que eles são um em essência. E a palavra de Deus é linda porque ela se complementa. Você e eu precisamos entender quem nós estamos adorando. Jesus não é qualquer um. Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não é qualquer Deus. Você precisa saber quem você adora, irmão. Você precisa saber quem você serve. Você precisa saber quem você segue. E seguindo no texto aqui, veja que Jesus também é o agente da criação. O texto vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Perceba, o Pai é o arquiteto do universo, mas o agente da criação é Jesus Cristo. Por isso que em Gênesis, lá no relato da criação, Deus, quando está criando o mundo, ele diz, haja luz, e houve luz. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Logos de Deus, a sabedoria de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que por Ele, por Cristo, foram criadas todas as coisas, quer tronos, quer soberania, quer principado, potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele subsiste diante de todas as coisas, irmãos. Então nós aprendemos que Jesus é tão divino como o Pai. E além de Ele ser tão divino como o Pai, Jesus também é tão eterno quanto o Pai, porque Ele é o agente da criação. Existe uma característica importante de Jesus que nós, como cristãos, precisamos saber. Lá no verso 14 aí, do Evangelho de João, a gente lê que a palavra, ou seja, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, é o que o texto diz. Jesus se encarnou, tornou-se humano, se fez homem. A nossa fé, irmão, tem que estar alicerçada nesse pilar. Jesus ele é divino, mas também ele é humano. O divino entrou no corpo e se tornou homem. Ele é um homem nascido de mulher. Ele era de carne e osso, de nervos, de pelos, de matéria carnal. E isso é a base do cristianismo. Lá em Hebreus 2,14 vai dizer que Cristo participou das mesmas coisas, carne e sangue, que nós temos, para aniquilar o império do diabo pela sua morte na cruz. Perceba, eu vou ler de novo. Em Hebreus 2,14 vai dizer que Cristo participou das mesmas coisas, carne e sangue, que nós temos, para aniquilar o império do diabo pela sua morte na cruz. Ou seja, além de Jesus ser Deus, ele se encarnou, se tornou homem, para que através da sua morte, ele pudesse aniquilar o império do diabo lá na cruz. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus teve sono, teve cansaço. Jesus se tornou homem, mas entenda, ele não era somente um homem. Ele era Deus que se tornou homem. Você adora um Deus que se encarnou, irmão. É isso que nós precisamos entender. Jesus é um Deus eterno que desceu à terra, entrou no corpo humano para cumprir um propósito eterno de um Pai eterno. E por que um Deus eterno, agente da criação, totalmente divino, precisa vir como um homem, suar, sofrer, sangrar, sentir tristeza, morrer? Porque se ele quisesse, irmãos, com o seu sopro, com o seu poder, Roma derreteria, Roma sucumbiria, o planeta explodiria, porque ele é Deus, mas ele não fez. Jesus preferiu cumprir um propósito eterno. Ele preferiu suportar a dor, o chicote, o sofrimento. E quantas vezes nós olhamos para Jesus com dó?
Quantas vezes a gente olha para Jesus ali no sofrimento com pena, né? Olha para ele com temor, olha para ele com amor, olha para ele com admiração. Como um Deus poderoso, agente da criação, agente do mundo, que tem toda a autoridade na terra e no céu, como ele pode vir como uma raça caída, como ser humano, se tornar um homem, né? A Bíblia vai dizer que ele se tornou um pouco menor que os anjos. Ele veio dessa forma para ser um substituto perfeito, irmãos. Ele veio dessa forma para substituir, para fazer a propiciação pelos nossos pecados. Entenda de uma vez por todas que se Jesus não viesse como um homem, ele não poderia morrer em nosso lugar. Ele não poderia pagar a penalidade que nos cabia. Ele não poderia salvar você e eu hoje. Ele não poderia redimir os nossos pecados. Ele não poderia salvar aquelas pessoas que creem nele se ele não viesse como homem. Veja o que diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, nos versos 16 e 17. Vai dizer assim: porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas, convia-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote, misericordioso e fiel, em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Então, primeiro, ele se tornou homem para ser um substituto perfeito, irmãos. Segundo, para, sendo como um de nós, ele pudesse fazer a propiciação pelos nossos pecados, trazendo a reconciliação com Deus, sendo o nosso sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado como nós. O que você e eu passamos, nós estamos passando ou vamos passar, Jesus sabe, sentiu na pele. Ele pode se compadecer de nós, justamente porque ele veio em carne. Ele suou, ele sofreu, chorou, ele se entristeceu, ele sabe os limites de um homem. Ele pode nos atender de acordo com as nossas fraquezas. E é perfeito, irmão, um Deus ter todos os atributos divinos e passar por todos os sofrimentos humanos. Ele pode nos atender exatamente como nós sentimos. Cristo é plenamente humano e ele é plenamente divino. Esse é o pilar da nossa crença. Se eu disser que ele é plenamente humano, mas que não é divino, isso é heresia. Isso é um falso ensino. Se eu disser que ele é plenamente divino, mas que não é humano, isso é heresia. Isso é um falso ensino também. E existem muitas seitas, muitos erros, muitos falsos ensinos, desde a época dos pais da igreja, poucos séculos depois da morte de Cristo, que ou defendia uma coisa, ou defendia outra, ou falava que ele era Deus e não era homem, ou falava que ele era homem e não era Deus, ou falava que a partir do momento do batismo ele se tornou um ungido, depois que ele morreu na cruz ele se tornou homem, ou não defendia nenhuma coisa nem outra. Enfim, e uma dessas heresias foi a defendida pelo bispo Ário, de Alexandria, que ficou conhecida como arianismo. Ele dizia que Jesus e o Espírito Santo não existiam eternamente, mas que eles foram criados para o processo de redenção do povo. E como foram criados, eles não podiam ser divinos. E essa heresia desse bispo, ela foi refutada lá no Concílio de Nicéia, onde se reuniram ali vários outros pontos de discordância, onde a igreja, os bispos daquela época defendiam através de reuniões e discussões se algo estava sendo pregado contra as Escrituras, né? E essa heresia, infelizmente, está viva. É pregada por testemunhas de Jeová, é pregada por pessoas que não creem plenamente na divindade de Cristo, é pregada por pessoas que não creem plenamente na humanidade de Cristo. Por isso que hoje em dia é difícil a gente ter uma compreensão exata de quem é Cristo, porque existem muitos falsos ensinos, existem muitos erros. Irmãos, a gente precisa entender o que a palavra de Deus está dizendo. A gente precisa compreender, porque Deus, Ele quer que nós entendemos. Ele não dá a palavra para que a gente interprete de forma errada. Ele nos dá a palavra de forma clara, que através do Espírito Santo você e eu temos a compreensão do que Deus está nos dizendo. No grego, a palavra Deus é Theos, só para a gente compreender. Quando vai se referir a Deus, a palavra utilizada lá é Theos. Esse termo só Deus pode usar na palavra de Deus. E aqui em João, quando lemos que o verbo era Deus, no grego está aqui o verbo, ou seja, que a palavra era Theos. Ele traz
essa fundamentação de que realmente Jesus é Deus. O texto chama Jesus de Theos, de Deus, ser divino, com os atributos divinos. Não pode haver essa dúvida no seu coração. Quando Tomé responde Jesus lá em João 20, 28, Tomé vai dizer assim, Senhor meu e Deus meu. No original é Senhor meu e Theos meu. Em Romanos 9, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que Cristo é segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. No original é a mesma coisa que Cristo é segundo a carne, ou seja, encarnado, o qual é sobre todos Theos, ou seja, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João traz a divindade de Jesus Cristo claramente. A Bíblia atribui a Jesus a divindade, isso, e usa termos que só Deus pode receber. E no grego também há a palavra Kyrios, que quer dizer Senhor. E essa palavra também é atribuída a Jesus. Na tradução da Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento, do hebraico, para o grego, emprega a palavra Kyrios como tradução do nome Javé, como tradução do nome Jeová, que quer dizer Jesus. Quando se lê Kyrios no Novo Testamento, que quer dizer Senhor, qualquer leitor da época, irmão, entenderia que estava falando de Deus, que estava falando de algo divino. E quem lesse o Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, os evangelhos, e visse o texto referindo-se a Jesus como Kyrios, saberia que estava falando de Deus, saberia que estava falando de um ser divino. E lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 11, está escrito, na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. No original é a mesma coisa de dizer que na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Kyrios, ou seja, o Senhor, ou seja, algo divino. Lá no Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, lá no verso 3 também vai dizer que este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou seja, preparai o caminho do Kyrios, na tradução. Mateus 22, no 44 ao 45, vai dizer, diz o meu Senhor Kyrios ao meu Senhor Kyrios, senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos sobre os estrados dos teus pés. Aqui é uma conversa de Davi, uma conversa de Deus, dita ali no Velho Testamento através de Davi, uma conversa de Deus Pai com Deus Filho, ou seja, com Cristo. E Davi estava ilustrando uma conversa de Deus com Jesus. E se refere aos dois, ou seja, tanto Deus como Jesus, como Kyrios, seres divinos. Isso é só para a gente entender, irmãos, que a Bíblia nos dá ampla fundamentação para dizer que Jesus é Deus. Em nenhum momento a Escritura rebaixa Cristo à altura da criatura. Em nenhum momento Jesus rebaixa o ser de Cristo, a essência de Cristo, às pessoas, aos irmãos, à criatura, aos seres humanos. Lá em Atos, no capítulo 2, no verso 36, vai dizer assim, saiba, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E no original está escrito, saiba, pois, toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificastes, Deus, ou seja, Theos, o fez Senhor, ou seja, Kyrios e Cristo. Ou seja, na mesma frase em Atos, Lucas escrevendo, ele vai dizer que Deus e Jesus são divinos. Ele vai dizer que Deus, Theos e Senhor, que é o Cristo, que é Kyrios, são divinos. E se nós formos falar dos atributos que Jesus tem, que são os mesmos que Deus Pai tem, nós ficaríamos aqui, irmãos, falando aqui a noite toda. Nós íamos esgotar o tempo e não conseguiríamos terminar. Mas nós temos algumas passagens e algumas mensagens bíblicas aqui que nos dão uma importante menção, um importante entendimento a respeito dos atributos que Jesus tinha aqui na terra e que mostravam que ele realmente era Deus. Porque Jesus é onipotente. Jesus multiplicou pães e peixe. Jesus acalmou a tempestade no mar. E isso só Deus pode fazer. Só Deus possui poder sobre a natureza. Jesus transformou água em vinho. A Bíblia vai dizer que Jesus é eterno porque Deus não tem começo e nem fim. Ele sempre existiu. E a gente vai perceber isso porque lá em Miqueias,
No capítulo 5 vai dizer sobre a profecia de Cristo assim: E tu, Belém Eufrata, de ti sairá o que governará Israel, aquele cujas origens são desde a eternidade. Irmãos, perceba, essa é uma profecia messiânica, dizendo que Jesus governará Israel, e aquele Jesus, que as origens são desde a eternidade, sairá de Belém, né? De onde Jesus nasceu. As origens são desde a eternidade, ou seja, Jesus é eterno, irmãos. Jesus é onisciente também, ele sabe tudo. A gente vai ver no capítulo 6 aqui de João, mais para frente, no capítulo 6, no verso 64, vai dizer assim: Bem sabia Jesus, desde o princípio, quem creria nele e quem era o que havia de o entregar. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe desde o princípio. Em João 16,30 vai dizer: Agora conhecemos que tu sabes todas as coisas. Os apóstolos dizendo a Jesus que ele sabe todas as coisas. Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, Jesus é eterno. E a pergunta é: quem é Jesus para você? Quem é Cristo? Quando você olha para Jesus, o que você vê? Quando você olha para Cristo, o que você entende? E a resposta tem que ser no seu coração, irmãos. Tem que ser uma resposta firme, uma resposta que todos os apóstolos pregavam, uma resposta que o próprio Cristo pregou, uma resposta que está clara nas Escrituras. Jesus é Deus, Jesus é Theos, Jesus é Senhor, Jesus é Kyrios. Jesus é aquele que se encarnou e se tornou também 100% homem, para fazer propiciação pelos nossos pecados. Não é apenas um homem, é um Deus encarnado. E por que tinha que ser um Deus que teria que vir ao mundo? Um homem, um profeta perfeito, não poderia fazer um sacrifício? A resposta é: nenhum homem poderia. Para pagar por homens, irmãos, por pecados, né, em todas as épocas, por todos os pecados, em todas as eras, em todos os séculos. Para fazer isso tinha de ser um Deus eterno. Não poderia ser ninguém ali que vivesse dentro do tempo. Tinha que ser um Deus acima do tempo, um Deus atemporal, que não tem começo, que não tem fim, que estava com Deus na criação, que é o próprio agente da criação. Para fazer isso, irmão, somente um Deus que pode fazer um sacrifício perfeito, um sacrifício eficaz, um sacrifício que, feito uma vez por todas, valeria pelo passado, presente e futuro. Irmão, se Jesus não é Deus, nós estamos perdidos. Se você não crê que Jesus é Deus, então nós estamos perdidos, o sacrifício não valeu. A Bíblia diz que a salvação vem do Senhor, lá no livro de Jonas. A salvação vem do Senhor. E se Jesus não é Deus, então nós não estamos salvos. Se a salvação vem do Senhor, que é Deus, e aquele que foi pregado na cruz não é Deus, então nós estamos perdidos. Não há esperança para nós. Mas se quem morreu na cruz é Deus, como a Bíblia diz, aí nós temos salvação. Porque a salvação vem do Senhor, como diz a palavra do Senhor. Só uma pessoa, só um, podia pagar por todos os nossos pecados. E tinha que ser homem e tinha que ser Deus ao mesmo tempo. Só um poderia ressuscitar depois de morto. Tinha que ser homem, ficou 3 dias sepultados. E tinha que ser Deus para ser ressuscitado. Só um poderia fazer a mediação entre Deus e o homem. Porque, como homem, ele entende as nossas fraquezas. E como Deus, em essência, ele perdoa. Porque Jesus Cristo, o homem, ele faz a propiciação pelos nossos pecados. E Jesus Cristo, Deus, faz, através do seu sacrifício, o perdão pelos nossos pecados. E depois de várias heresias sobre a humanidade e sobre a divindade de Jesus, depois de várias conclusões, de vários debates, deu-se um nome aí, irmãos, um nome, vamos dizer assim, teológico, de como a gente pode olhar para Cristo e entender. Né? Esse nome é chamado de união hipostática, né? Para se referir às duas naturezas de Cristo. Ele é 100% homem, mas também é 100% Deus. E essas duas naturezas estão juntas num só corpo, na mesma pessoa, sem se misturar. A natureza divina e a natureza humana estão juntas, mas sem se misturar. E uma passagem que mostra bem isso é aquela passagem da tempestade no barco. Jesus estava dormindo. Ele era humano, estava com sono. E quando ele é acordado, ele repreende a tempestade. Ele é Deus, tem poder sobre a natureza.
Na mesma passagem há as duas naturezas, natureza humana e natureza divina. E Cristo, ele é 100% homem e ele é 100% Deus, irmãos. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. E Jesus, a gente precisa entender, no meu coração e no seu coração, de uma vez por todas, Jesus, ele é um Deus que veio em carne, ele é um Deus encarnado, que veio para um propósito eterno de salvação, salvar todos aqueles que creem em Deus, todos aqueles que creem em seu nome, para a salvação e para a vida eterna. E você precisa entender que o homem que morreu na cruz, ele é Deus, ele é um Deus encarnado. Você tem que olhar para Jesus e entender que ele é 100% Deus, que você pode ter certeza da sua divindade. Você pode ter certeza que ele estava com Deus no princípio, que ele era o Verbo e que ele se fez carne e habitou entre nós. Você pode ter certeza que ele é o agente da criação, porque por ele, por todas as coisas, por ele e para ele foram feitas todas as coisas, é o que a palavra de Deus nos diz. Você pode ter certeza que ele era Deus, e que ele é Deus e ele continuará sendo Deus, porque ele é eterno. A gente precisa entender dessa forma, que isso fique no seu coração hoje. E quem é Jesus para você hoje, irmão? Deus, homem, profeta, sacerdote, rei. Jesus é tudo e em todos, como a palavra diz. Ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a sabedoria divina. Jesus não é só um homem, não é só divino, Jesus não é só profeta, Jesus não é só uma figura histórica, não. Jesus é tudo. Você adora um Deus que veio em forma humana. Você adora um Deus que sofreu como um homem, como eu e você sofremos. Você serve um Deus que é o agente da criação. Você serve um Deus que estava no plano da criação. Você serve um Deus que, apesar de tudo isso, nasceu numa manjedoura. Foi pobre, carpinteiro, trabalhou, teve suas necessidades físicas, passou por todos os problemas humanos que qualquer pessoa pode passar. Mas você serve um Deus. E você precisa entender dessa forma. Amém? Que Deus possa abençoar sua mente, abrir o seu coração, para que fique claro quem é Jesus Cristo. Para que fique claro quem é Cristo para você. Para que quando você olha, quando você imagina, quando você lembrar de Cristo, você veja não só um homem, mas que você enxergue um Deus, um ser divino, que veio à terra para salvar você e eu, para salvar todos aqueles que creem, para nos dar a vida eterna com Ele e para que nós estivermos ligados o tempo todo, conectados, enxertados nele, nós teremos vida eterna, porque é isso que Ele nos diz em sua palavra. Entenda dessa forma, irmãos. Jesus é Deus. Ele é 100% homem, mas Ele é 100% Deus. Amém? Vamos ouvir um louvor e nós já voltamos para a oração final. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, teu grande amor não cessa, eterno não tem fim.
Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor. Mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, irmãos? Estamos voltando com o programa Caminho e Verdade. Feche os seus olhos, vamos fazer a oração final, para que Deus possa nos abençoar, nos transformar, moldar o nosso caráter, o nosso íntimo, o nosso entendimento a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos, temos ouvido, temos aprendido, temos andado, né, em sua palavra. Feche os seus olhos. Se você não puder fechar os olhos, ouça, né? Ouça com atenção, para que o Espírito Santo possa trabalhar em seu coração. Amém? Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Obrigado por nos dar tanta prova, Senhor, na Tua palavra, que Cristo, aquele que morreu pelo meu pecado, pelo pecado de todo aquele que crê, que Ele também é Deus. Obrigado por nos deixar claro a Sua divindade. Obrigado por nos dar o Teu Filho amado. E obrigado por Ele mesmo se oferecer em favor daqueles a quem o Senhor elegeu. Obrigado, Senhor, por estar sempre cuidando de cada um de nós, nos protegendo de todo mal. Abençoe as famílias que estão ouvindo, as que vão ouvir. Abençoe as pessoas, meu Pai, que estão mais necessitadas. O Senhor sabe da necessidade, do que cada um está precisando. O Senhor sabe do desespero, do temor, das angústias, de tudo aquilo que está ocorrendo, né, nesses últimos dias. Cuida de cada uma delas, Senhor. Cuida dessas pessoas, dessas guerras que estão acontecendo. Nós sabemos, meu Pai, que tudo tem um propósito e sabemos que está na Tua palavra. Mas cuide de pessoas inocentes, cuide de pessoas cristãs, pessoas que estão precisando, pessoas que estão nesta guerra sem ter como sobreviver, sem ter como recorrer a Ti, sem ter como fugir dessas batalhas. Cuida de cada uma delas, meu Pai. Olha para cada alma com misericórdia, nós pedimos. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa semana abençoada. Nos dê um fim de semana cheio de paz, cheio de tranquilidade, cheio de amor. Nos proteja de todo mal com a Tua mão poderosa e nos dê uma semana abençoada. E peço, meu Pai, humildemente, que o Senhor esteja nos protegendo de todo mal, do mundo espiritual, do mundo físico e nos dando força o tempo todo, para que a gente possa seguir andando nos Teus caminhos, para que a gente possa seguir firmes, em pé, indo em direção a Ti. Abra nossa mente e o nosso coração para que nós possamos o tempo todo estar entendendo a Tua palavra, nos dê sede da Tua palavra, nos dê sede do Teu Espírito, meu Pai, para que nós não desfalecemos, para que nós não desanimamos, para que a gente não venha a tropeçar, para que a gente não venha a cair. Nos dê força e nos levante o tempo todo e todas as vezes que forem necessárias, para que nós possamos continuar andando debaixo dos Teus estatutos, debaixo da Tua palavra. É o que eu te peço hoje, meu Pai, em nome de Jesus.